Olá pessoal, nós vamos iniciar o conteúdo de máquinas elétricas para a turma do 8º ano. As máquinas elétricas são aquelas que vão utilizar energia e vão converter em uma outra forma de energia. Então aqui nós temos 3 exemplos: os motores, os geradores e os transformadores elétricos. Falando a respeito dos motores. Os motores elétricos, eles vão utilizar de energia elétrica para converter em uma outra energia. Então, um exemplo é a energia do movimento. Quando nós temos um liquidificador ou um secador, uma batedeira, alguma coisa que tem esse motor, e ele vai utilizar energia elétrica e ele vai transformar isso em uma energia de movimento. Ele vai causar essa movimentação para executar a função daquele aparelho, tá bom? Essa é a função dos motores elétricos: utilizar energia elétrica para transformar em outra energia. Quando nós falamos a respeito dos geradores elétricos, nós estamos falando do oposto dos motores. Enquanto os motores elétricos utilizam a energia elétrica para transformá-la e utilizar como uma energia de movimento, o gerador vai ser o contrário. O gerador vai utilizar do movimento para transformar em energia. Foi o que nós vimos na aula anterior, a respeito das usinas. Então, tanto uma usina hidrelétrica quanto uma termoelétrica, ela vai utilizar do movimento, seja do movimento da água, do movimento do vapor, para transformar essa energia em energia elétrica. Então, o movimento vai fazer com que essa energia seja transformada. Nós temos esses exemplos: as usinas. Então, a usina hidrelétrica é um exemplo. Ela vai utilizar do movimento da água para transformar em energia elétrica. Uma usina que utilize energia eólica, ela vai utilizar o vento, o movimento em que o vento faz nas turbinas, para transformar em energia elétrica. E temos também o dínamo, que ele vai transformar a energia do movimento da roda da bicicleta para que aquela luz acenda atrás da bicicleta, para que os ciclistas possam utilizar à noite e sejam identificados, para que os carros não os atropelem. Então, conforme a roda se movimenta, ela gera energia para que aquela luz se acenda. Então, essa é a forma do gerador trabalhar. Ele utiliza o movimento para gerar energia elétrica. Já os transformadores, eles vão transformar a tensão elétrica de um circuito. Então, por exemplo, na rede elétrica, a tensão que vem é de 3.500 volts, mas na nossa residência ela vai chegar a 110 ou 220 volts, né, que é o básico necessário para que a gente consiga utilizar da luz, né? Então as lâmpadas, o chuveiro, ferro de passar roupa e todos os equipamentos que a gente utiliza com energia elétrica, eles funcionem adequadamente. Então, na rede elétrica, ela vai precisar sim ter esse transformador para converter essa tensão em uma menor. E há casos, por exemplo, em que uma cidade tenha, na maioria das residências, tenha 110, né, a voltagem de 110. E aí, se a gente chegar com um equipamento para utilizar uma tomada dessa, um equipamento que utilize de 220 volts, ele pode estragar, tanto de 110 para 220, quanto o contrário, né? Se eu utilizar um equipamento de 220 numa tomada de 110. Nos dois casos, pode danificar o aparelho. Então, há também transformadores elétricos menores, que a gente consegue utilizar dentro da nossa casa para converter também. Então, uma voltagem de 210, de 220 para 110, ou de 110 para 220.
Então, essa é uma forma de transformar a energia, né, a tensão elétrica, para a utilização adequada. Ainda sobre os transformadores, nós temos aqui uma representação simples de como ele é. Então, nós temos dois enrolamentos, um em cada lado, sobre um núcleo basicamente de ferro. Então, a gente consegue estabelecer uma associação entre a quantidade de voltas desse enrolamento com a quantidade de tensão dessa corrente elétrica. Então, por exemplo, quando a energia chega desse lado, como aqui tem vários enrolamentos, ele vai ter uma tensão maior. Do lado de cá, ele tem menos voltas, então ele vai transformar em menor quantidade, então aqui ele vai ter uma tensão menor. A relação entre a quantidade de voltas do enrolamento e da tensão do circuito, ela pode ser explicada por meio dessa forma, onde nós temos o número de voltas do enrolamento primário e o número de voltas do enrolamento secundário, que vai ser igual à quantidade de tensão do circuito primário e a tensão do circuito secundário. Então, lá na página 26 do livro de atividades, a questão número 19, letra A, é sobre isso. Nós vamos resolver essa questão juntos para que a gente consiga compreender melhor. Então, nós temos lá no enunciado: a energia elétrica das redes de transmissão vem em alta voltagem, geralmente de 13.800 volts, e precisa ser reduzida. É o que a gente já havia dito, dela vir em uma grande quantidade e para nossa residência ela ter que ser diminuída. Então, letra A. Determine a razão entre o número de voltas da bobina primária de um transformador em relação à bobina secundária, sabendo que a tensão chega às residências precisa ser igual a 220. Então, quais são as informações que nós temos no problema? Nós temos as duas tensões. Então, ele está querendo saber aqui a respeito da razão entre o número de voltas do enrolamento primário e secundário. Então, nós vamos repetir essa parte. Já que a gente vai colocar os dados que o problema traz para a gente. Então, na tensão primária, nós temos 13.800 volts. Então, a gente coloca aqui 13.800 volts. Já quando a gente chega na tensão secundária, para nossa casa, no caso, na residência, a gente precisa de 220. Então, nós teremos a razão que nós teremos entre o número de voltas do enrolamento primário e o número de voltas do enrolamento secundário vai ser 62,73. Ok? Por hoje é só. Vocês realizem as atividades que estarão no roteiro, ok? E não apenas utilizem da videoaula, aproveitem, peguem a apostila de vocês, façam a leitura dos textos base. Aqui é uma explicação, mas lá também é um texto muito rico. Então, não deixem de ler a apostila de vocês, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.